Olá pessoal, sejam bem-vindos então a essa aula no qual a gente vai trabalhar com o update. Na última aula a gente fez o insert, deu tudo certo. Então agora a gente vai trabalhar com o update, que ele é bem similar ao que a gente trabalha no insert, com alguns pequenos complementos. Então, vou iniciar fazendo o import do React, do component from React. Também vou fazer novamente o import do redirect from Reactor Router DOM, para a gente fazer o nosso redirecionamento ao final de atualizar o registro, né? Vou importar também a nossa folha de estilo index.css. Beleza. Então, fizemos os imports. Vou criar a minha classe, editar usuário, seguindo o mesmo padrão, extends component, e o mesmo padrão do que a gente fez no insert. Vou criar o construtor. Dentro do construtor eu também vou colocar novamente a declaração do meu usuário. Então, dentro do estado, né, this.state igual a usuário. E aí, dentro do usuário eu vou ter minhas propriedades, que é nome, salário e data de nascimento. Nesse caso aqui, a gente não vai colocar ativo, porque vamos deixar somente esse, dando a entender que o usuário só pode desativar ou ativar um usuário lá numa outra página que a gente tivesse, por exemplo, modificar a senha ou algo assim, ele poderia fazer esse tipo de operação lá. Então, só vamos mudar o nome, o salário e a data de nascimento aqui. Beleza. Criei aqui o meu estado, falta ainda eu declarar o meu redirect minúsculo, né? Lembrando que esse aqui eu estou criando aqui e inicializando com valor falso. Então, com isso, agora eu tenho aqui o final do construtor. Qual que é a diferença primeira que a gente tem no update? Lembra que no criar, a gente só, depois disso, fez a criação do render e da parte visual do meu formulário. Porque eu não precisava puxar nenhum registro, porque ele iniciava como vazio e ele ia mudando o valor do estado de cada propriedade de acordo com o que eu ia escrevendo. Nesse caso aqui, no update, eu tenho que já apresentar ao usuário os registros para que eu possa, daí sim, modificar um valor existente lá, porque esse registro já existe, eu estou fazendo uma atualização dele. Então, nesse caso, eu tenho que chamar o component.mount, fazer um select dos dados para que ele carregue esses dados nos campos que antes no create eram vazios. Como eu vou estar fazendo atualização de um registro específico, né, porque não se faz update all, né, senão vai dar um probleminha, eu tenho que buscar o meu ID. Lá nos meus parâmetros que eu vou estar passando, né, lá na minha rota eu vou estar passando um ID, então eu vou ir lá e vou pegar por meio do props match params o ID que eu estou passando e colocar aqui dentro dessa constante ID. Vou fazer a requisição com fetch, né? Dentro dela vou passar o endereço do meu sistema back-end, no qual eu acesso aqui, que é barra usuários. Então vou colocar aqui barra usuários, barra, nesse caso, ID. Mesmo esquema que eu tenho no detalhes. Por quê? Porque eu estou, no caso do detalhes, estou visualizando um registro específico, no caso do update, estou buscando um registro específico para atualizar. Então, depois que eu busquei e acessei, fiz uma requisição lá para buscar os dados nesse local, passando esse ID, ou seja, buscando os dados desse registro específico, depois de feito isso, eu vou então fazer o quê? Vou atualizar o estado, né, do meu usuário. Com isso, ele vai então transformar isso aqui que estava vazio com isso aqui com os valores respectivos. As propriedades com os valores respectivos. Então, data.json, né, que eu estou trabalhando nesse formato,
ponto then data, e aí a gente verifica. Se está sendo feita a atualização do estado, então eu coloco set state e coloco que o usuário passa a ter os dados que foram resgatados lá do meu fetch. Beleza, perfeito. Com isso, então, tenho pronto o component did mount. O que a gente fez aqui, então, recapitulando? Como eu vou estar passando na rota um ID, porque eu vou estar atualizando um registro específico, busco lá, coloco aqui na constante ID, faço uma requisição aqui com fetch para esse endereço, passando o ID do usuário, vou pegar os dados, né, porque eu estou fazendo uma regressão no formato GET, peguei esses dados que vão estar no data, no formato JSON, e digo, então, faça a atualização do estado do usuário, ou seja, das propriedades e seus valores, trazendo então e atualizando para os valores que estão em data, que vai ter aqui o nome, o salário, data de nascimento e o respectivo valor de cada um daquele usuário com esse ID. Então, com isso, a partir dessa linha aqui, depois dela, eu tenho esses carinhas aqui atualizados com os valores que estão vindo lá do meu banco de dados, né, daquele registro com este ID aqui que eu passei. Beleza. A partir desse momento, nada mais é do que trabalhar exatamente igual ao que eu fiz lá no meu insert. Então, eu vou ter aqui todo o meu render basicamente igual. A única coisa que a gente vai estar modificando é que eu não vou ter a propriedade ativa. Então, eu posso vir lá para não me alongar muito neste vídeo, já que o anterior ficou um pouquinho extenso. Eu venho aqui, pego o render, que é exatamente igual que a gente vai fazer, pego o final dele aqui, ó, render está terminando aqui, antes do render input change, copio e colo aqui. O que a gente tem que mudar? Então, só dar um Ctrl Z aqui para vocês verem bem, antes do último que fecha a classe, né? Colo aqui, beleza. O que eu tenho que mudar nele? O redirect é exatamente igual, porque ele vai pegar aqui o redirect, está dentro do meu estado, está como falso, vai verificar se ele passou a ser verdadeiro, depois que eu fiz a modificação do valor dele lá e atualizei e deu tudo certo, ele vai trocar para verdadeiro. Então, se tiver verdadeiro, me redireciona para a página principal do usuário. O meu form, com o meu handle submit. Criar usuário, aqui vai ser atualizar usuário. O nome, né, com aqui tudo igual, porque igual vou estar com o valor. O onChange, exatamente tudo igual. Qual que é a única diferença que eu vou ter aqui lá na parte visível do usuário? Aqui no Create, eu tenho ele vazio. O nome, o salário e data de nascimento. Quando ele carregar, ele vai carregar vazio, sem nada. Vai carregar como está o estado, porque eu não fiz nenhuma busca de registros. Já no update, eu fiz a busca do registro e atualizei o estado do usuário, colocando aqui de vazio para os valores daquele ID que eu passei. Então, como vai estar atualizado, em vez dele carregar vazio como foi no Create, ele já vai carregar com os registros do usuário. E aí eu posso alterar eles. Então, a gente vai manter tudo igual, lembrando que a gente vai tirar somente o nosso radial aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, né, o nosso radial. Deletei, então, tá aqui data de nascimento, tá aqui o button. Fechei aqui. Aqui vai ser atualizar. E fechou. Temos pronto essa parte aqui do nosso render. Então, como eu disse, basicamente igual, né? O handle input change, ele também vai ser igual, então eu posso ali pegar do criar exatamente igual a função, ó. Então venho aqui no handle input change, pego ele e toda essa parte de baixo também e coloco aqui, ó.
Posso copiar tudo isso aqui que falta também. Ó. Tudo isso que tinha depois do render eu posso copiar também porque vai estar praticamente igual. Vou tirar aqui essa última chave, vou colar aqui, beleza. O que acontece? Ó, aqui a última chave está fechando o meu render aqui, tudo certo. Handle Input Change, muda alguma coisa? Não, exatamente igual, porque ele faz a atualização do status. Beleza, perfeito. Aqui, muda alguma coisa? Sim, muda. O meu Handle Submit, como eu tenho aqui o envio da requisição para o endereço do meu back-end, se a gente for olhar no meu back-end aqui, quando eu faço um put, que é o update, ó, eu passo um ID. E aqui, como está, que é o create, eu não passo nenhum ID. Então, eu tenho que vir aqui e colocar primeiro a busca do ID, né? Const ID igual a this.state.usuário, né? Porque como eu atualizei aqui todo usuário, ele também vai ter que atualizar aqui para mim o ID. Então, estou buscando do meu estado o usuário. Estou dizendo que aqui eu vou passar, em vez de aspas duplas, eu vou colocar aqui o acento. E aqui no final vou colocar o meu barra cifrão ID, vírgula, o método. Qual método eu tenho que usar? O post? Não, o método que eu tenho que usar é o put. Então, venho aqui, mudo para put, JSON stringify, state usuário, content type, set state, redirect true. Event default, prevent default, e aqui eu vou estar exportando, em vez de criar usuário, eu vou estar exportando a classe chamada editar usuário. Beleza. Falta o que agora? Estilizar. Como a gente tinha aqui no meu class name usuário insert, para a gente deixar adequado, vamos trocar aqui, ó, usuário update. Vamos trocar aqui usuário update e usuário update. Beleza. Falta eu ir lá no meu CSS. Tá vazio. Venho no CSS do criar aqui também, ó, que é exatamente igual. Ctrl C. Abro o CSS do editar que está vazio. Ctrl V. O que eu tenho que mudar? O usuário insert está correto? Não. É usuário update. Então, só troca aqui, ó, update e update. Beleza. Falta agora declarar a minha rota. Vou colocar aqui uma nova rota e aqui em cima eu vou fazer um import. Editar usuário. From ponto barra pages barra usuário barra editar. Ponto e vírgula. Aqui não vai ser mais criar usuário, vai ser editar usuário. Então, nesse caso aqui, vou colocar editar usuário. E aqui eu vou passar editar usuário. Já está rodando, ó, não deu nenhum problema. Então, vamos vir aqui. Deixa eu atualizar aqui o meu back-end para ver, ó, 7, 8. Vamos vir nesses dois aqui que eu tinha criado. ID 7, João. Então, vou vir aqui, vou atualizar, está rodando. João, editar, vocês podem ver lá na esquerda que o editar usuário está barra 7, que é o ID dele, né, que é o mesmo ID que ele está aqui, ó, João, barra 7. Editar, deu um errinho aqui. Vamos ver o que ele está me dando aqui. 3003 barra usuários barra data.json. O que ele está ocorrendo ali, que ele está dando algum erro. Vamos lá olhar na linha 22 do editar. Vamos ver então o que está acontecendo. Vamos vir aqui. Passei o handle submit, o event, const id, thisState.usuário. Estou fazendo um fetch no qual eu estou passando localhost barra sistema barra usuários barra o ID. O método é o put, JSON stringify, thisState usuário, a princípio está tudo correto. Vamos ver o que houve que ele ficou errado aqui na linha 24. Data.json. Ele deu algum erro na hora de
buscar... Ah, é lá em cima, na linha do Component Did Mount. Vamos ver aqui o que aconteceu no Component Did Mount, que foi esse que a gente escreveu na mão. Const id, diz props match params, fetch http localhost 2013 barra sistema barra usuários barra id, ponto then data.json, ponto then, e aí o data, abre chaves aqui, e coloca this.setState, usuário, data. Aqui embaixo fechou, e aqui embaixo fechou também. Vamos ver por que ele está me dando erro. Ó, já apareceu, vamos ver agora o que aconteceu. Tem alguma coisa ali que ele está dando erro no data.json, no ponto .den. Então, fiz o fetch aqui, terminou aqui, né? Passou o acento, component did mount, ponto .den data, aqui está fechando aqui, ponto .data.json, ponto .den data, é um function, this.setState, passa o usuário e passa o data. Vamos ver aqui que eu posso ter esquecido aqui em cima, talvez, no usuário. Tem o nome, tem o salário, tem o data nascimento. Tem o reject false, ponto e vírgula. A princípio está tudo certo. Vamos ver o que ele está me dizendo. Não sei que possa ser alguma coisa na rota também que eu tinha passado. Ah, sim, na rota passei errado. Não tem nada de errado aqui. Então a rota, id. Esqueci do id da rota. Agora vai dar certo. Ó. Passei, João, veio editar, João, tá aqui tudo certinho, beleza. Então, João Alves, deixa eu colocar a data de nascimento dele aqui, por exemplo. Vou colocar aqui o date para ele reconhecer a data, a gente tinha que fazer um tratamento para isso. Vou colocar aqui como text também, na data de nascimento. Então, tá aqui a nossa data, vou mudar a data aqui para 2018, João Alves, e o salário vou colocar aqui 1.254. Vou atualizar, vou vir aqui, João Alves, 1.254 e a data 2018. Perfeito, está funcionando. Então, só para recapitular, não tinha nenhum erro aqui, né? A princípio no que a gente tinha realizado, só na rota eu tinha esquecido de passar o ID e ele não reconhece, né, qual usuário eu estou passando. Vamos fazer mais um teste. A Ana, vou colocar aqui, essa formatação vou mostrar na próxima aula, como é que a gente pode fazer. Vou colocar aqui 2018, vou colocar aqui 5 e vou colocar Ana Maria. Vou atualizar aqui, atualizou, Ana Maria, 5.000, 2018, só não está formatado aqui. Beleza, fechou. Com isso, então, conseguimos montar o nosso update.